Não entre em uma faculdade. Jovem, você me escutando, 2023, cara, não faça isso, você corre um seríssimo risco de perder muita grana e uma fatia muito importante do seu tempo, os seus anos de vida pra nada. Isso aqui, cara, de coração, era o que eu queria muito que alguém tivesse me explicado isso lá em 2012, quando eu tinha os meus 21 para 22 anos, que eu entrei na faculdade pela primeira vez e passei meses pagando isso, na época, a administração, 600 e poucos reais por mês. Naquela época, isso era muita grana. Tá? Grana esta que teria sido muito bem poupada e muito bem aproveitada hoje em dia em uma outra área, ou ao longo dos anos que se passaram, nos períodos em que eu fiquei desempregado, sem nada. Pensa por um simples momento, cara, no nosso sistema de educação. A gente ainda espelha a época do Fordismo. Se vocês lembram muito bem na época do Fordismo, na escola estudando, cara, é basicamente um ensino linear, na qual você prepara alunos para serem mão de obra, para atender empresas. Só que, cara, olha só, aqui não precisamos mais formar peões, cara. A gente avançou durante mais de um século e hoje em dia a gente tem uma vasta possibilidade de se fazer dinheiro em casa, ganhar dinheiro através do empreendedorismo digital e empreendedorismo real, no mundo prático, tá? E que hoje em dia a gente ainda tem essa memória, não é? Essa memória temporal de que o diploma representa uma segurança e que você, portanto, deve sempre ter aquela segurança do diploma. Quem aqui nunca ouviu um adulto aí falar, né, uma pessoa da geração passada, das gerações passadas, não tenha um diploma porque representa uma segurança. No pior cenário, você tem o seu diploma, você garante o emprego. Você garante o emprego? Pois bem, o meu melhor amigo da infância fez FIES, tá? Ele passou vários anos estudando através do FIES, formou-se em tecnologia da informação. Sim, uma área que hoje em dia ela ainda é muito bem falada como uma área que tem muito emprego sobrando. Aparentemente não para ele. Gastou-se, cara, muito tempo investindo dinheiro e até hoje, mais de 3 anos de formado, nenhuma área abriu as portas para esse meu amigo. Para vocês entenderem uma coisa, falando ainda na época em que eu trabalhava carteira assinada, tá? Bradesco. Pensa num lugar onde eu mais via engenheiro, arquiteto, você via às vezes, enfim, pessoas de áreas que não tinham nada a ver, formados em letras, trabalhando no escritório. Sim, a minha ex-chefe, ela era engenheira. Um gestor da baia do lado, engenheiro. O que acontece é que existe também um sistema de barateamento da profissão. Sim, barateamento. Ao invés de você, às vezes, contratar um engenheiro para ser engenheiro numa empresa, você contrata como analista. E com isso você corta aquele custo de precisar ter um engenheiro por carteira, mesmo que ele exerça as mesmas funções. Isso é muito comum, tá? Isso é quando você não se forma e acaba entrando numa empresa como terceirizado, através de uma empresa terceirizada, no qual você não vai ganhar dinheiro acima do piso mínimo de uma profissão. Tá? É muito comum empresas terceirizarem profissões para poder baratear o custo de manter aquele funcionário. E isso é bastante desestimulante, porque às vezes você fica, cara, 4, 5 anos se especializando numa área para depois você enfrentar o perrengue. Isso é, quando não é para você, de fato, conseguir uma vaga, o perrengue ele é para você conseguir que assine a sua carteira na função que você, de fato, se formou. Tá? Aqui entra um outro porém, tá? Eu não quero só parecer que estou aqui advogando, não faço faculdade, que faculdade não presta. Há pessoas que elas são aptas para o empreendedorismo e há pessoas que não são. Existem pessoas com mentalidade empreendedora e pessoas com mentalidade de funcionário. Isso não é um demérito. Se você não nasceu para empreender, procure uma área. Tem pessoas cujas áreas elas sonham em exercer, precisam passar por uma faculdade. Você não tem como fazer uma cirurgia sem uma autorização, sem um CRM, sem comprovar ali, sabe, residência, para você se provar literalmente plenamente capaz, apto de, enfim, fazer um procedimento cirúrgico. Isso requer anos da sua vida investidos em estudo. Fora que faculdades são centros de pesquisa. Há pessoas que vivem para fazer pesquisas, medicamentos, curas de doenças, avanço da ciência. A faculdade em si ela ainda é um fator muito importante. Eu não creio que vai acabar. O que acontece é que hoje em dia existe esse sensacionalismo por parte dessas instituições de ensino, quando elas dizem o seguinte, a carreira dos seus sonhos, né, o salário dos seus sonhos,
tá aqui com a gente, sabe? Tem o seu diploma. Hoje em dia nunca ficou tão fácil ter um diploma. Exatamente. O diploma tornou-se uma moeda muito barata. Por ser uma moeda muito barata, perdeu-se muito valor. E as áreas que você de fato ainda precisa exercer, elas estão lá. Tu quer ser médico? Não tem outro caminho. Medicina? Quer ser dentista? Não tem outro caminho. Odontologia. Advogado? Mesma coisa, tem que passar na prova da OAB, sabe? Você precisa passar por faculdade para muitas áreas importantes. Mas uma coisa é certa, você não precisa ser escravo da ideia de que você tem que ter um diploma para poder ter dinheiro. Você não precisa necessariamente ter uma carteira assinada, ser um funcionário de alguém para você garantir uma vida. Esse não é o único caminho, irmão. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa ela pode investir 600, 700, 800, quiçá mais de R$1.000 por mês numa profissão, numa faculdade, num estudo, e aquele estudo não dá retorno. Em contrapartida, se essa mesma pessoa investisse, às vezes, numa área de serviços, eu sei que se você sonha com uma área, novamente, não tem outra saída a não ser faculdade. Mas, de repente, o cara que ele só quer fazer uma faculdade porque ele quer ter um emprego. Eu não me importo muito bem no que eu vou trabalhar desde que eu ganhe um dinheiro fixo por mês. Eu sempre falo dessas 3 áreas aqui, cara. Marketing digital, barbearia e mecânica, tá? Mecânica e barbearia são 2 ótimos exemplos de pessoas como elas podem prosperar através de uma área, tá? Serviços perenes. Nunca vão faltar pessoas precisando de mecânicos. Nunca vão faltar pessoas precisando cortar cabelo. As pessoas sempre vão preferir contato humano nos serviços. Seja para arrumar uma caixa de câmbio, um motor híbrido, um motor convencional, mesmo ter um carburado, coisa que no futuro isso vai acabar. Até cortar cabelo. As pessoas precisam da experiência humana, então essas áreas são perenes. Conheço gente que começou de baixo na área de mecânica, que em menos de 10 anos trabalhou para uma oficina de bairro, abriu a sua oficina de bairro e hoje em dia prosperou, tem oficina muito maior e hoje em dia ganha muito mais grana fazendo um bom serviço numa oficina própria. Isso é possível? Isso é perfeitamente possível, tá? As pessoas podem trabalhar convencionalmente no emprego de carteira assinada enquanto montam a sua base para empreender. É preciso que você quebre essa mentalidade de que carteira assinada é o único caminho, de que diploma é o único caminho. Hoje em dia não faltam cases de pessoas que guardam um diploma na carteira sem uso, pessoas que vendem às vezes bala no trânsito, vendem mercadoria nos metrôs, nos coletivos para poder levantar dinheiro porque a profissão não deu retorno. O diploma não trouxe aquele tão sonhado emprego bem remunerado. Há pessoas que pegam esse diploma, fazem um concurso público de ensino superior e conseguem ter, às vezes, até um certo conforto. Passam num concurso de 4, 5 mil reais, o que é acima da média. A questão é a seguinte, pegam os principais concursos do Brasil. Eles não têm, às vezes, mais do que 300 vagas para uma cidade, de repente, sabe? Enquanto que você vai ver a taxa de desemprego, ela ainda é altíssima, mesmo hoje em dia. Então percebe sim que o diploma está muito subvalorizado, tá? E muita procura pelo diploma. Desemprego ainda é muito latente. E o que falta nesse país, cara, é pessoas capazes de empreender. Pensem, o microempreendedorismo é a base da nossa economia. Isso quer dizer o quê? Que ainda tem muito espaço para você crescer. Você pode pegar, às vezes, o marketing digital, que é agora o campo que eu estou entrando, o campo da barbearia, que é o campo que o meu tio está entrando, o campo da mecânica, ou sei lá, qualquer outra área de serviço que tem muita gente por aí empreendendo, e você fazer o seu caminho. Mas se você não sabe o que você quer fazer, eu acho que faculdade é o pior caminho que você vai trilhar. É muito tempo investido, muito dinheiro esse que você pode empreender numa outra área se você escolher um curso decente, técnico, profissionalizante, ou até mesmo um curso para você adquirir conhecimento e começar um negócio, às vezes, online, que vai te dar 5, 6, às vezes até 10 vezes mais retorno do que um emprego convencional que você conseguiria, tá? O que não faltam são exemplos de pessoas que ganham menos de 3 mil reais apesar do diploma. Cara, quanto tempo você investe por mês, por ano, e dinheiro, sobretudo tempo, precioso tempo, recurso precioso, para você ter um salário de 2, 500, 3 mil reais por mês. Eu não sei vocês, mas com a economia que a gente tem atualmente, você não vive muito bem com 3 mil reais por mês, irmão. Você ainda vai viver muito na faixa, tá? Pensa um pouco sobre isso, tá? São áreas muito, muito valorosas que você tem hoje em dia, tá? A área dos serviços e, obviamente, o empreendedorismo digital. Espero que essa conversa faça sentido para vocês. Para mim, já fiz há muito tempo, tá? Gastei 2 vezes dinheiro na faculdade. 2012, 2019. Tentando fazer faculdade. Só perdi dinheiro e tempo
e não deu o que eu queria. Fora que não eram áreas que de fato me faziam plenamente feliz. Procure a sua área de atuação, mas se você não sabe para onde vá, pelo menos não vá aonde a maioria está indo, porque onde a maioria está indo certamente tem muita gente, está saturado, não tem espaço para todo mundo. Seja mais estratégico, tá? Então, meus caros, por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo da uma santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.